De um tempo para cá, né, como já disseram aí alguns juristas, o alvo dos órgãos da persecução penal, eles deixaram de ser aquela criminalidade violenta, assassinatos, etc., para buscar outras pessoas, né, que são os criminosos do colarinho branco. Né? Então, essas pessoas passaram a ser, por assim dizer, o novo alvo, né, dos órgãos da repressão criminal. Tá? Doutor, uma outra face do compliance criminal também, que é muito importante para o empresário, é o ambiente de trabalho, né? Que podem surgir assédio moral, assédio sexual. Né? Como é que funciona o compliance nessas figuras? Pois é, então, a importância, por exemplo, no caso de assédio sexual, né? O que eu, empresário, que pago, assino a carteira de trabalho daquele funcionário, vou fazer nessa situação? Né? Como é que isso deve repercutir, por exemplo, na aplicação da justa causa ou não, para efeito de emissão do funcionário? Né? Então, essas questões aí são questões que interessam para o... A princípio pode não parecer, mas se o sujeito for processado ou se chegar mesmo a ser condenado por prática de assédio sexual no ambiente corporativo, isso tem repercussão nas verbas resilitórias de uma ação trabalhista. Com certeza. Né? Então, essas questões aí são questões que importam, apesar de ele não saber disso, são questões que importam para ele. Vocês olham tanto o dono da empresa, tanto os funcionários, né? Exato. Toda a equipe, né? Exato. Se está entre eles rolando alguma coisa. Se isso é feito no ambiente de trabalho, há também uma corresponsabilidade do empresário? Então, isso que eu queria... O empresário não é conivente porque a responsabilidade é subjetiva, é daquele que pratica. Agora, em determinadas situações, como crimes ambientais, por exemplo, né, aí já nós passamos a discutir aquilo que nós denominamos, e a doutrina denomina, inclusive foi objeto do nosso último trabalho por escrito, do nosso último livro, que são as ações neutras, né, e os seus reflexos no ambiente corporativo. Né, como é que esse comportamento, entre aspas, neutro, né, do empresário, inicialmente, como é que ele pode gerar consequências graves no âmbito da empresa dele aí, sem que ele responda por isso. Não é? E ele realmente não tem responsabilidade penal? O empresário, por exemplo, que manda construir uma comporta, né, com material aí de baixa qualidade, ele realmente não tem responsabilidade sobre isso? Ou a responsabilidade é do engenheiro que executou a obra? Basta ver aí, né? Quem que assinou o RT? Basta ver o pagamento aí, o acordo que foi firmado entre o governo federal e as mineradoras, né? Pois é. 190 bilhões. Essas questões são questões que estão sendo discutidas. Fica cada um jogando pro outro e não se resolve nada, né? Parece que fica por isso, mas né? eles vão responder, né, Vitor? Eles vão responder. O Ministério Público tem denunciado aí, né, eles têm invocado muito... O cara já é demitido, inclusive o nome dele já fica... inclusive naquela ação penal famosa, né, ação penal 470, do mensalão, né, o Ministério Público invocou a teoria do domínio do fato. Quem é que tem o domínio do fato? É aquele que tem o controle final da situação, para responder, para atribuir a essas pessoas responsabilidade penal. Não é aquele mais quem agiu com dolo ou culpa. É quem tem o domínio do fato, é quem tem o controle da situação. É essa pessoa que vai responder criminalmente. Mesmo que for por omissão, ela está... Mesmo a título de omissão. É uma omissão... dolosa. É uma omissão que, no final das contas, ao fim e ao cabo, acaba se transformando numa verdadeira ação. A omissão é normativa no Código Penal, ela não é causal. Isso quer dizer que quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de não criar o resultado, ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado, esse tipo de omissão é penalmente relevante para o Código Penal. Lá no artigo 13 do Código Penal, o Código Penal define as omissões que são penalmente relevantes. Agora, normalmente, né, a omissão é uma omissão própria, né? Então, por exemplo, omissão de socorro, né, coisas dessa natureza. Agora, existem hipóteses onde a omissão é penalmente relevante. Por exemplo, né, determinados profissionais aí que deixam de atender devidamente aquelas pessoas que deveriam ter atendido, ele eventualmente acaba respondendo. Desde que devidamente caracterizadas essas hipóteses.
para que aí os órgãos do Ministério Público não ofereçam denúncias infundadas contra pessoas que não merecem responder por aquele crime a título de omissão, né? Dizem ele que agiu com dolo eventual, assumiu o risco de produzir o resultado, porque tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, quando na verdade não tinha. E qual que é a dificuldade de você comprovar uma omissão ou um simples, putz, eu não sabia, ou não fui avisado, ou, sabe? O político adora essa... Uma coisa mais essa branda. Desculpa, não sabia. Abranda. Exatamente. Precisa, você abrandar essa coisa, né? precisa ficar demonstrado que a omissão foi causa do resultado. Ah, tá. Se a omissão foi causa do resultado, a responsabilidade, né, recai sobre ele. Agora, se não ficar comprovado que a omissão, a suposta omissão, sim. a omissão dita pelo órgão do Ministério Público, não foi causa do resultado, não há responsabilidade penal. Tá. Doutor, nessa questão ainda, né, do compliance, etc e tal, o empresário, como é que o empresário pequeno ele consegue se proteger disso? Porque ele talvez não vai ter condições às vezes ele não tem, por exemplo, às vezes ele não tem condições de contratar um escritório de advocacia criminal para acompanhar mensalmente ali a atividade dele. Mas ele ficou com uma dúvida. Puxa, eu estou com uma dúvida nessa questão aqui. Vai numa consulta, pelo menos. Faça uma consulta, fica muito mais barato. Sob o aspecto legal, fica muito mais barato para ele do que amanhã ele ter algum problema por conta de um acontecimento que ele sabia, que ele tinha conhecimento que estava ocorrendo dentro da empresa dele e não se posicionou, não buscou saber o que estava acontecendo. Às vezes o contador está fraudando a empresa, né? Existem outras pessoas e funcionários do RH que estão desviando dinheiro. Sim. Isso acontece no dia a dia do empresário. E muito frequentemente. Exato. Não é uma vez ou outra. Então tire a sua dúvida. Como é que é chegar para o empresário e falar, ó, você vê aquela pessoa de RH lá? tá metendo ela tá metendo a mão em você. Como é que é isso? Chegar no dono da empresa para falar isso? Exato. Ou falar, ó, seu sócio, ó. Ou às vezes ele não tem certeza, mas ele está desconfiado. Olha, eu estou desconfiado pelas contas que eu fiz aqui, porque o empresário, mesmo que ele não anote nada, ele nem veja a contabilidade da empresa dele, ele sabe o cálculo de cabeça, de quanto, mais ou menos ele sabe quanto entrou, quanto saiu. Né? Todo empresário sabe. Então, se esse número aí acaba ficando deficitário de alguma forma, alguma coisa está acontecendo. Ó,